Fala pessoal, eu queria trazer um pouquinho da minha opinião em relação a esse vídeo que eu assisti aqui, que eu achei bem interessante. Eu trouxe só um trechinho dele aqui, tá no canal do Thiago Skoll. Eu particularmente gosto bastante do conteúdo dele. Acho que de todas as pessoas que trazem realidade sobre os Estados Unidos, ele é bem cru e bem direto, né? E eu acredito que por isso que ainda hoje ele tem bastante credibilidade. E vamos lá, vamos ouvir aqui e eu quero trazer em tempo real aqui um pouquinho das minhas opiniões. Camarada tá cego, veio para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e tá voltando cego, porque eu fiquei sabendo que você não gosta daqui não. Aqui o contexto é que ele sofreu um acidente, perdeu parte da visão, mas não é interessante aqui o que a gente vai trazer no vídeo, tá? Rapaz, aqui é um lugar bom pros americanos, porque aqui é a terra dos americanos. E brasileiro que gosta daqui é porque se acha americano. Porque Vamos lá, tem muita coisa acontecendo aqui. Vamos pegar essa última frase. O brasileiro que tá aqui, que se acha americano. Isso a gente que é brasileiro, a gente sabe que tem, né? Então, a galera que vem pra cá e que se dá bem, eles acham que eles têm o sangue azul, né, do americano. E, porra, a galera que geralmente, né, pensa assim, é a galera que apoia a deportação de imigrantes, sendo que esse cara também foi um imigrante lá atrás, né? Então, é um pouco triste esse público, né, brasileiro que se acha imigrante, mas eu vou deixar um pouquinho esse assunto para lá e vou falar sobre o americano que vive o sonho do americano verdadeiro. Isso é uma realidade, mas não é uma realidade para todo mundo, né? Tem uma parte desse vídeo aqui que é mais para frente, que eu não sei se eu selecionei aqui, que é basicamente assim, ele tem um momento no vídeo que ele fala que ele gostava dos Estados Unidos e que ele ficou durante 6 meses apaixonado até que ele viu uma velhinha de 90 anos com um balão de ar e que essa velhinha acabou com os sonhos dele, né, de Estados Unidos. E se você divide os Estados Unidos apenas através do olhar do americano, tem uma vida estável desde de sempre, né, que nasceu em berço de ouro, teve herança e que a família dele ganhou muito dinheiro no passado, beleza, a gente está falando de um sonho americano estabelecido. Agora, quando a gente fala de pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade, que não nasceram em berço de ouro e que vivem num país capitalista igual é aqui, a realidade não é a mesma. Então, quem é o sonho americano? Apenas de pessoas escolhidas pela loteria da vida, né? E aqui realmente, assim, né? Você encontra velhinhos de 90 anos com um balão de ar trabalhando porque a loteria da vida não escolheu essas pessoas, né? Porque não é só questão de mérito, é uma questão de estar no lugar certo e na hora certa, né? Então, apesar de as pessoas estarem aqui nos Estados Unidos, isso não é uma garantia que você vai se dar bem, de que a tua vida vai ser um sucesso. E nisso, a gente olha para esse brasileiro que se acha americano, né? O cara veio para cá, óbvio que ele ganhou o espaço dele, né? Mas dificilmente você vê esse perfil do brasileiro que se acha americano e que se deu bem aqui, trabalhando para os outros a vida toda, né? Então, assim, esse cara que ele geralmente se deu bem aqui é um cara que veio aqui para empreender. A maior parte dessas pessoas pegaram um mato alto, né? Então, chegaram aqui há 20, 30 anos e conseguiram se estabelecer num passado que já não existe mais, né? Então, hoje em dia a concorrência é muito maior, é muito mais difícil de você se estabelecer. E na época que essas pessoas chegaram aqui, talvez seja mérito, talvez seja sorte, ou talvez seja oportunidade, mas que as pessoas hoje elas não têm essa mesma conjecturas de oportunidades que essas pessoas no passado tiveram de fazer isso acontecer, né? Então, hoje é bem triste ver que brasileiros defendem a imigração de uma forma que eles prejudicam as pessoas que são espelhos deles há 20 anos, né? E por incrível que pareça, isso acontece demais. Então é uma situação que, assim, existem muitas camadas, tá? É muito complexo isso, mas que faz a gente pensar nessa situação de quem é o sonho americano. Como fazer para viabilizar esse sonho americano, né? O que é esse sonho americano? A gente que é imigrante, a gente que vem de outro país, né? A gente tem direito a esse sonho americano? E o que ele está dizendo é mais ou menos isso, né? Então eu vou dar o play aqui no vídeo que eu tenho mais opiniões em cima dessa estrutura aqui que a gente construiu. o brasileiro realmente, que é brasileiro raiz, gosta do Brasil. É que eu não concordo em nada, assim, porque eu sou brasileiro, nasci no Brasil,
me considero brasileiro raiz e nem necessariamente eu preciso ficar preso só à cultura do Brasil. Poxa, se eu sou brasileiro, eu só ouço Gustavo Lima, só saio no rolê de brasileiro. Eu culturalmente, particularmente, né, e é uma situação particular, prefiro a cultura americana, músicas americanas, filmes americanos. Só que a questão social eu não me encaixo muito, né? Então, assim, eu prefiro o rolê do Brasil, as pessoas do Brasil, as conversas dos brasileiros, o estilo de vida do brasileiro, felicidade do brasileiro, que é um país muito cinza, muito monótono, muito chato. As pessoas aqui são chatas, né? Você não consegue estabelecer o mesmo nível de amizade que você tem, porque o degrau é muito grande. As pessoas no Brasil são mais divertidas, são mais legais. Os brasileiros são mais felizes, né? Então, é complicado você fazer essa comparação e colocar tudo no mesmo saco. Eu gostaria, né, de participar um pouco mais socialmente da cultura aqui, mas é um degrau muito grande. As pessoas aqui são pessoas que, no geral, tá? Óbvio que não dá pra gente colocar tudo no mesmo saco, mas as conversas aqui são superficiais. Isso é até um meme, né? Então, eu entendo o ponto dele, mas ele tá generalizando uma coisa que não é para se generalizar. Não é todo americano que é chato, não é todo brasileiro que deveria viver apenas no Brasil. A gente sabe o grande problema do Brasil são dois, na minha opinião. Primeiro é a política, né? A gente não, pelo menos as pessoas que têm 2 neurônios não se sentem representados pelas pessoas que estão no poder, né? E por isso que a gente se incomoda tanto. E a nossa economia é muito fraca porque o brasileiro continua votando nesses idiotas que comandam o nosso país. Por isso que o nosso país é uma merda, porque a gente coloca pessoas lá dentro. A gente não, porque eu nunca votei nessas merdas, mas as pessoas continuam colocando pessoas ruins para governar o país e ainda reclamam e querem sair do país por causa disso. Então é complicado, porque o país é bacana, as pessoas são legais, são felizes, é um país bom de se viver, mas economicamente é ruim. Por isso que as pessoas tendem a sair, né? Aquele que fala, ai, América é uma maravilha. Esses brasileiros falam, América é a minha casa. É ruim, news, fake news. Fake news não dá. Então, outra coisa que eu acho que eu não concordo 100%, porque assim, ele tá se baseando na experiência dele, né? Ele disse, não sei se ficou nesse vídeo aqui, mas ele disse que ele veio pra cá, ele trabalha de delivery, contou a história dele de vida, como que ele chegou aqui nos Estados Unidos. Quem quiser assistir o vídeo completo, pode assistir lá, mas eu queria trazer só esses momentos aqui, né? Quando o cara fala dessa forma, você percebe que assim, ele não criou um negócio para ele, né? Ele não está se desenvolvendo no sentido de criar a sua própria independência. Então, quando o cara tem uma estrutura bem estabelecida e ele tem um negócio, ele ganha dinheiro, os Estados Unidos se torna a nova casa dele, né? Ele se torna a identidade dele. Então, eu percebo que esse cara ele está trazendo uma visão muito particular dele, ele está colocando a opinião dele em cima da realidade das outras pessoas, né? Então, tem muita gente aqui nos Estados Unidos que não se deu bem no Brasil, chegou aqui, se encontrou e geralmente, tá? Geralmente essas pessoas criaram seus próprios negócios. Então, para você não se tornar aquela velhinha com o balão de oxigênio, e sendo imigrante, não adianta você pensar que existe outro caminho senão você criar o teu próprio negócio e empreender, porque se você continuar trabalhando errado e trabalhando outras pessoas a vida inteira, com certeza você não vai prosperar e não vai ter condição de você seguir um caminho nesse sentido. Então é muito importante a gente saber que para que você minimamente tem essa cabeça, virar o pseudo-americano e ter o gosto do sonho americano, você precisa criar o teu próprio negócio e fazer acontecer através do seu próprio nome, né? E não através de trabalhar para outras pessoas e fazer o seu nome através de outras pessoas. Isso é bastante importante. Tem plano de voltar? Tenho plano de voltar amanhã às 5 horas da manhã. É mesmo? É? Se eu pudesse, eu voltava amanhã às 5 horas da manhã. Sério? Sim. Você não gosta daqui, não? Eu também, cara. Eu, se eu pudesse, eu voltava. Minha família tá toda aqui, minha namorada tá aqui, minhas coisas, minha família, minhas raízes estão aqui. Então, é um pouco difícil de eu poder voltar pro Brasil. Se eu pudesse convencer todo mundo que tá aqui a continuar ganhando em dólar e voltar pro Brasil, ia ser meu sonho. Esse é o ponto, tá? É você voltar pro Brasil, é você ter a capacidade de ir e continuar extraindo o melhor daqui. Então você usa o que tem de melhor nos dois lugares. O que tem de bom mesmo é o dólar, é a grana, é o poder de compra das pessoas e desses americanos que têm dinheiro. E no Brasil é o povo, as
pessoas, né? Se a gente pudesse tirar a política de questão, o Brasil seria o melhor país do mundo. Então, assim, e ganhando em dólar, né? Esquece o real. Isso é uma coisa que é possível, é viável de ser feito. Eu descobri isso morando aqui, né? Depois de anos morando aqui, eu tenho essa visão de que é possível fazer isso. Não porque eu odeio os Estados Unidos, porque não é o meu lugar, não é minha casa. Minha casa é o Brasil e eu descobri que eu comprei, acreditei no sonho americano que foi me passado pela internet e por YouTubers aqui dos Estados Unidos, que hoje eu não... Eu nem vou entrar nesse assunto dos YouTubers aí, mas esse é o ponto, né? Então, o caso dele, ele tá aqui há 3 anos, assim como eu, né? Ao mesmo tempo, ele falou que chegou em 2022, eu cheguei em 2022 também. Pergunta é, o que você fez nesses 3 anos para te estruturar e você ter esse pensamento de poder voltar embora e continuar usando o recurso Estados Unidos a teu favor, né? Esse é o ponto. É muito importante que, e eu não sei da história dele, mas que nesses 3 anos que está aqui, como tá o teu inglês? O que você colocou para teste aqui, né, de questão de empresa, de desenvolvimento pessoal. Então é muito importante nesse sentido, tá? consigo mais. Pinóquio goiano. Né? Isso mesmo. Meu Deus do céu, mais um iludido. Eu adoro isso. Que é o que mais Senhora, tem. que beleza. Aqui, eu também não gosto aqui. Eu tô aqui, eu tava até conversando com você, porque agora que a gente começa a ganhar dinheiro, a gente tem que pagar o preço. Agora não tem como, né? Brasilzão é a melhor coisa que tem, né? Tem gente que gosta, igual você falou, tem gente que gosta daqui. Eu não entendo ainda porque que a pessoa gosta. Então essa aqui é uma visão que o Thiago tem, que eu acho muito interessante, porque, de certa forma, apesar de ele defender muito o Brasil, ele se preparou para ter essa opinião de querer voltar hoje. Então, por outros vídeos que eu já vi do Thiago, ele comprou casas, ele se estruturou no Brasil, ele investiu, ele sabe como continuar no Brasil, ganhando dinheiro em dólar e fazendo com que a melhor parte dos Estados Unidos trabalhe para ele. Então, é um cara que, além de ter essa visão, de fazer as perguntas capciosas dele, ele tem essa ideia ainda de, se for voltar para o Brasil, continuar usando o recurso dos Estados Unidos a favor dele. Então, o Thiago tem muita inteligência em relação a isso, né? E é uma coisa que eu compartilho dele, essa visão também. Mas tá aí, pessoal, ó, um negoção desse aqui, ali se fosse no Brasil, ia ter um camarada vendendo frango assado, todo mundo comendo farofa, ia ter o outro vendendo milho ali, todo mundo para ir no cinema aqui, não. Aí tá todo mundo lá comendo batata frita e pipoca e hot dog. Ô, Aí eu queria finalizar assim, até com essa imagem, né? Porque quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente imagina que é um país maravilhoso e que tem muita coisa aqui, que é lindo e não sei o quê. Cara, essa aqui é a cara dos Estados Unidos, ó. Isso aqui. Quando você realmente percebe onde você tá, é uma multiplicação dessa cena aqui, né? Tem lugares bonitos aqui, mas não me entenda mal, assim. O Brasil é 1 bilhão de vezes mais bonito que esse lugar. Mais 1 bilhão, né? A cidadezinha mais simples que tem no Brasil, mais penga, é mais bonito do que o Brasil aqui. Desculpa, do que os Estados Unidos. É tudo igual, cara. É tudo muito parecido, né? É um país triste, cinza, as pessoas são depressivas, as pessoas são chatas, né? E os lugares se parecem todos iguais, é tudo isso aqui, sabe? Até eu vi um meme uns tempos atrás, que era um cara falando, nossa, como Estados Unidos é bonito, e ele tirava a imagem do céu e trazia para isso aqui. Se a gente for olhar o Brasil de verdade, né? Parar com essa síndrome do underdog e achar que tudo lá fora é melhor, visual, paisagens, turismo, o Brasil dá de 10 a 0 nisso aqui. Então, eu não entendo como que as pessoas, elas idealizam na cabeça dela, tudo fora é mais legal, tudo que vem dos Estados Unidos é mais bonito, sendo que, poxa, 90% dos Estados Unidos é isso aqui, ó. É feio, sabe? É um estacionamento, uma loja, geralmente uma loja, sei lá, da Home Depot, que é a Leroy Merlin, ou aqui no caso é um cinema, ou é uma academia, e tudo tem a mesma cara, é tudo monótono, é tudo chato. E as pessoas idealizam os Estados Unidos como se fosse uma das 1000 maravilhas do mundo, e desculpa, não é. Tem os parques, tem lugares bonitos, o Brasil é muito mais bonito, tem muito mais lugares, né? Qualquer parque, qualquer lugar no Brasil que você for decente,
é bonito também, né? Os lugares, agora, boniteza por boniteza, me desculpa, não tem nem comparação. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês, queria que vocês entendessem o meu ponto de vista aqui. E o principal ponto aqui é: dá para ganhar dinheiro estando no Brasil, em dólar, nos Estados Unidos? É possível, tem um caminho longo a ser feito, mas é viável, né? E eu acho que se inspirar em pessoas que fazem isso e que estão aqui é um caminho que observar e ver as possibilidades dentro do que existe à nossa volta. É isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em outro vídeo e até mais. Espero que você se inscreva no canal e deixe aquele like para ajudar. Valeu, tchau, tchau.